Pode responder. A pergunta específica foi o seguinte: de quem é a responsabilidade pela aquisição e monitoramento do oxigênio empregado nos hospitais públicos circunscritos em Manaus, que atendiam os pacientes com Covid? A responsabilidade de todos os hospitais públicos do Amazonas cabe ao governo do Estado. O governo do Estado tem autonomia sobre toda a média e alta complexidade. Isso é uma questão, inclusive, constitucional, senador Omar. Respondendo à pergunta do ilustre senador, nosso relatório ele serviu como base para 3 operações da Polícia Federal, que, sim, chegaram a encontrar casos que conectavam o governador do Estado. Em nenhum momento a CPI atuou no sentido... Deputado Fausto, se me permite, veja, nós todos, aqui todo mundo sabe qual é o papel de uma comissão de inquérito. Perfeito. Uma comissão de inquérito, uma das conclusões lógicas é terminar com indiciamentos. A pergunta direta e objetiva que o senador Rogério fez, que eu quero reiterar: por que a CPI concluiu pelo não indiciamento do governador? Porque os casos que conectavam o governador do Estado, no caso dos respiradores à loja de vinho, foram encontrados pela Polícia Federal e não pela CPI. Mas não tinha responsabilidade nenhuma do governo do Estado? Não tinha nenhuma responsabilidade que nós encontramos, veja bem, senador, a CPI foi feita de forma técnica e imparcial, sem nenhuma convicção. Deputado, essa parte a gente sabe. A gente não estamos questionando isso. Perfeito. Então, eu estou querendo saber a parte técnica, porque na conclusão, a pergunta do senador Rogério, o que nós queremos saber, e o seguinte: essa responsabilidade é da Assembleia Legislativa, Se tem uma responsabilidade típica da Assembleia Legislativa, é essa em relação aos governadores estaduais. O que traz a curiosidade aqui, a atenção que foi chamada ao senador Rogério e para nós, é porque o relatório final da CPI não concluiu pelo indiciamento do governador. Senador, o governador já estava indiciado pela PGR. Não. Baseado nas investigações que a CPI iniciou. O senhor continuou não respondendo. Vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. Se o relatório final dessa comissão parlamentar de inquérito apontar a responsabilidade de quem quer que seja, mesmo que indiciado e respondendo esteja, essa CPI tem a obrigação, sob risco de nós cairmos em prevaricação, de apontar a necessidade de indiciamento. Não houve prevaricação, senador. Nós não tivemos acesso aos dados. Eu não estou nem dizendo isso. Eu nem estou dizendo isso. Eu nem estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte: por que não teve indiciamento? Me permita complementar a pergunta de Vossa Excelência. Na realidade, nós temos aqui, senhor presidente, a oportunidade de fazer várias perguntas. Primeiro, por que o governador Wilson Lima até hoje não foi julgado pelo STJ? Por que o governador Wilson Lima até hoje não foi responsabilizado por quem de direito pelos 12.800 amazonenses que morreram por falta de competência e de ação do governo do Estado do Amazonas no combate ao Covid? Agora, eu acho que resta aqui uma pergunta muito clara: por que a Assembleia Legislativa, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, que não permitiu esta comissão investigar o governador Wilson Lima, porque foi o Supremo que disse que a competência não era nossa, por que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, senador Randolfo, neste momento, diante dos fatos, não abre uma nova investigação sobre o governador Wilson Lima? Se é que a vontade dos deputados estaduais do Amazonas é de esclarecer os fatos, porque esta CPI que o relator Fausto Júnior vem aqui relatar é uma CPI anterior à falta de oxigênio, anterior ao que nós assistimos de brasileiros amazonenses morrendo por falta de oxigênio. Agora, cabe à Assembleia Legislativa, diante da decisão do Supremo, porque o Supremo disse ao governador Wilson Lima: olha, se o senhor for à CPI, o senhor vai se quiser, se o senhor for, você não jura dizer a verdade. E se você for e não quiser responder a pergunta, você se levanta e vai embora.
Então, o governador Wilson Lima não veio, e a Assembleia Legislativa, e esta é a pergunta, a Assembleia Legislativa está, neste momento, com algum requerimento, com alguma ação para investigar o governador Wilson Lima? Senador, esse é o nosso papel constitucional, de fiscalizar o governo do Estado. Isso tem sido feito. Agora, eu venho aqui com toda a boa vontade, me coloquei à disposição. Não, Vossa Excelência não, só um minutinho, deputado. Vossa Excelência não se colocou à disposição. Vossa Excelência foi convocado para estar aqui. O senhor não está fazendo favor, não. Você está fazendo sua obrigação aqui. Então, não se coloque aqui como se estivesse fazendo favor para nós, não.